E aí, nessa avaliação, você faz essa coleta de dados, né? E aí você formula diferentes hipóteses. Então, esse aí é o passo 2, né? Então, primeiro, pensar nas possíveis causas dos problemas de comportamento e depois fazer a coleta de informações para levantar hipóteses, né? Que esse é o objetivo da avaliação. Eu tenho uma pergunta a ser respondida, né? Quais são os problemas de comportamento e por que eles se manifestam. Então, eu vou fazer a avaliação para pensar em possíveis hipóteses. E claro que assim, essa avaliação ela vai depender também da coleta de informações. Então, como que eu coleto informações no dia a dia para saber das possíveis causas dos problemas de comportamento? Primeiro, eu posso fazer observação da pessoa em diferentes contextos. Então, assim, eu posso fazer uma observação na sala de aula, posso fazer uma observação na recepção, eu posso fazer uma observação no consultório, porque às vezes a criança ela se comporta de diferentes maneiras em diferentes contextos, e aí você vai trazendo uma amostra de como é aquela criança no dia a dia. Uma outra questão importante também que é realizar entrevistas. As entrevistas elas são um elemento fundamental de trabalho dentro da nossa prática clínica. Então, uma entrevista bem estruturada, né, para saber da família quais são os problemas de comportamento mais recorrentes, como isso afeta a criança e a família, qual a intensidade desses comportamentos, durante quanto tempo a criança tem apresentado esses problemas. Tudo isso são informações relevantes na hora de fazer entrevista com os cuidadores principais. E aí também, sempre quando a gente tem oportunidade, é interessante, se a criança ela frequenta a escola, falar com o professor, com a professora, se ela passa por algum acompanhamento de outro profissional fono, TO, é importante que a gente consiga também fazer uma entrevista com esses profissionais que acompanham a criança em outro contexto, para que a gente tenha um panorama, né, de como que é essa criança no dia a dia com diferentes pessoas. Quando apropriado, utilize instrumentos padronizados. Então, na área da psicologia, tem alguns instrumentos que a gente utiliza para avaliar funcionamento adaptativo, desenvolvimento cognitivo, linguagem. Na área da terapia ocupacional, na área da fonoaudiologia, também tem instrumentos padronizados para avaliar diferentes repertórios. E quando aplicado, é interessante a gente, quando aplicável, é interessante a gente usar desses recursos. Outros meios podem ser necessários à coleta de informação. Então, análise documental. Se a criança já passou por vários médicos, se a criança tem uma condição orgânica importante, é interessante você ver receituário, laudo, prontuário. Às vezes é interessante você fazer visitas a domicílio, pedir para a família gravar alguns vídeos da criança em situações específicas para que você tenha um conjunto de informações bem amplo que permita você ter amostra dos comportamentos das crianças em diferentes situações e com pessoas diferentes. E aí você vai formular as suas hipóteses. Considerando as variáveis mencionadas anteriormente, quais as possíveis causas dos problemas de comportamento apresentados pelo cliente? Esses problemas de comportamento são passíveis de manejo comportamental? Então, assim, se riscam as variáveis orgânicas, as variáveis médicas, para que a gente consiga entender se a questão é manejo ou não, porque se for manejo, os procedimentos são de uma natureza, e se não forem questões de manejo comportamental, aí são adequações ao ambiente que a gente precisa fazer nesses casos. E aí, no passo 3, é justamente essa adequação. Então, assim, para os problemas de comportamento que não são passíveis de manejo, a gente vai ter que fazer adequação do ambiente. Então, por exemplo, se o cliente tem dificuldade em lidar com transições, ou seja, ele tem dificuldade de um lugar para o outro, de terminar uma tarefa e começar outra, a gente vai precisar preparar a criança para essa mudança na rotina. Olha, fulano, agora a gente vai sair daqui e depois a gente vai lá na casa da avó. Olha, agora a gente vai terminar essa tarefa e depois a gente vai guardar. Então, se você preparar a criança para a mudança, é mais provável que ela siga as instruções sem se desregular. E uma vez que a criança ela aprende, né, que existe uma preparação, é importante que você sempre organize a criança para essa transição, porque quando você não prepara, aí ela vai tender a dar problema também. Se a criança apresenta resistência ao novo, é importante ter algo familiar, objeto de apego, cuidador principal. Então, assim, se você é novo para a criança, ou se o ambiente é novo, traz alguma coisa que seja familiar para a criança, porque isso vai baixar o nível de ansiedade dela. Se ela estiver com medo, insegura, o objeto ou a pessoa familiar vai tornar a situação mais fácil de se manejar.
Caso ela tenha medo ou seja inseguro na presença ou na ausência de pessoas específicas, fazer a adequação. Então, assim, às vezes as crianças elas chegam no ambiente de saúde com medo do jaleco branco, né? Por exemplo, os psicólogos normalmente eles não usam jaleco branco, mas tem outros profissionais que usam. Então, é o medo daquela pessoa específica, daquela roupa específica, e aí você sabendo dessa informação, você tem como manejar, ou preparar a criança, ou pedir para o profissional vestir alguma coisa que traga um elemento ali para disfarçar aquela questão do jaleco branco e por aí vai, porque assim, é importante que a criança ela se sinta segura. Por exemplo, tem muitos profissionais da área da saúde que me procuram, porque assim, mas como que eu vou fazer com a criança? Porque o procedimento é invasivo, é uma injeção, é uma restauração que ela vai precisar fazer no dente. Então tem todos esses elementos, porque assim, ninguém vai no dentista porque tem vontade de fazer uma restauração, ninguém vai no consultório do médico com vontade de tomar injeção. Para a criança também não é diferente. Então, assim, preparar o ambiente nesses casos é importante. E muitas crianças, elas se desorganizam em razão do profissional estar vestido de branco, assim como algumas outras pessoas. E aí a gente precisa fazer essa adequação. Outra questão, se o contexto é aversivo, o ambiente é tedioso, chato, difícil, é importante você melhorar o seu vínculo com a criança, porque quando você tem um bom vínculo com a criança, é mais provável que ela aceite estar naquele ambiente que é tedioso, chato ou difícil. Transmitir segurança para a criança e dar o apoio necessário para que ela consiga passar por aquela situação. Se o cliente, se a criança está doente, com fome, com sono, adotar medidas para sanar o problema ou reagendar o atendimento, que é aquele caso que eu falei para vocês. A criança ela chega para a terapia com fome, com sono, e aí é importante você conversar para quem trouxe ela, o cuidador, o pai, a mãe, avô, a avó, para pensar em outras alternativas para que ela não venha com sono ou com fome das próximas vezes, porque isso vai interferir no andamento da terapia. Condições de saúde, como falta, alteração da medicação, comorbidades, TDAH, distúrbios do sono, podem ou não afetar o atendimento e detalhar as informações. Por quê? Porque essa criança, se ela tiver um transtorno, por exemplo, um TDAH, um distúrbio do sono, mas se ela estiver sendo tratada, isso não vai interferir no atendimento. Agora, se ela tem sintomas e que não foram avaliados ainda pelo médico, e se ela precisar de medicação e ela não tiver medicada, isso com certeza vai interferir. Então, assim, às vezes uma questão medicamentosa interfere no atendimento, às vezes não, isso precisa ser avaliado também caso a caso. Clientes que têm certos problemas com horários do dia, verificar as possibilidades na agenda. Então, às vezes a criança ela é mais disposta de manhã e menos disposta à tarde. Às vezes é o contrário, às vezes a criança ela não tem disposição nenhuma na parte do horário do almoço, porque é o horário que depois que a criança come, ela tira uma sonequinha. Então, assim, se é o horário que você precisa estar com a criança, veja com a família, com o cuidador principal, se existe alguma possibilidade de fazer uma alteração nesses horários, porque aí o momento que você tiver com a criança vai ser bem mais produtivo do que se for no momento em que ela não está organicamente disposta para aquele momento da intervenção. Caso o cliente apresente condições sensoriais, hiperreatividade a barulho, nome da cidade, poluição visual, realizar as alterações do ambiente. Tem pacientes que se organizam com barulho, com luminosidade, e é interessante você saber desses elementos para preparar o ambiente de acordo. Então, assim, se a criança ela tem uma aversão a barulho, você precisa planejar, né, ir para uma sala mais silenciosa. Se a criança tem uma certa aversão à luminosidade, reduzir um pouco a luz no seu ambiente. Então, todas as questões sensoriais elas precisam ser readequadas de acordo com as necessidades da criança. E se a criança precisa de algum suporte na comunicação, conhecer qual que é e adaptar a fala. Aí você pergunta, né, para o cuidador principal o que ela usa para se comunicar. Ela consegue falar? Ela fala palavras? Ela fala frases? Essa criança aponta ou ela chama? O que ela faz quando ela precisa de alguma coisa? Aí o cuidador vai falar para você e você vai utilizar a mesma ferramenta, porque isso vai reduzir a chance de que aquela criança apresente problemas de comportamento. E para os comportamentos que requerem manejo comportamental, aí que você vai precisar fazer, programar e implementar a intervenção a partir das técnicas da análise do comportamento. Então, depois de ter conduzido a análise de informações, você vai verificar as hipóteses sobre as causas dos problemas de comportamento do seu paciente.
Os comportamentos que requerem manejo, eles precisam ser alterados via intervenção comportamental. E aí, para isso, é necessário conhecer os fundamentos da ABA, que é a análise aplicada do comportamento, e os componentes básicos dos programas de intervenção dentro da aba. Então, isso eu vou falar numa próxima aula, que é a aula 2, então eu espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante nessa aula, e daqui a pouco a gente volta com a aula 2, então falando um pouquinho mais sobre manejo e intervenções dentro da área de análise do comportamento aplicada.